Boa tarde, meus queridos irmãos. Aquele abraço, que Deus abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar um estudo que está entre os estudos mais importantes de toda a Bíblia. Por quê? Porque coloca algumas teorias por terra. A Bíblia não fala da segunda chance, a Bíblia não fala da terceira chance, tá certo? Isso é fruto de interpretação errada de algumas passagens bíblicas. No monte, um será levado e outro deixado. Ora, o que foi levado aos ares com o Senhor Jesus, pelos anjos, na sua vinda. E o que foi deixado? Ora, o que foi deixado, meu amigo, não tem a segunda e nem a terceira chance. Porque a terra acaba em fogo, devora os ímpios e todos que nela estão. Somente os salvos são elevados aos ares com o Senhor Jesus por meio dos anjos, que o Senhor Jesus não pisa mais da terra em pecado. Então, esse estudo é importante. Vamos fazer o estudo com calma. E precisa entender esse estudo. Sem esse estudo não tem como entender Apocalipse. A gente fica perdido na cronologia, no tempo e no espaço. Tá ok? Então, vamos para o nosso passo inicial, que é orar, clamar e derramar nosso coração no altar de Deus. Maravilhoso, eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor por todos que estão aqui conosco, e especialmente por aquele que vai presidir esse estudo bíblico e escrever sobre os nossos corações, que é o Deus maravilhoso e Espírito Santo. Venha raiar sua luz sobre nós, para que estejamos aptos a ler, entender, compreender, analisar e concluirmos que a Tua palavra fala fortemente aos nossos corações. Dai-nos poder do céu, no santo amor do Senhor Jesus, para viver essas maravilhas em nossas vidas e propagar a outros. Abençoe a todos que aqui estão conosco, as famílias representadas, e que Tua verdade e que o Senhor Jesus reine em nosso coração por meio do Espírito Santo. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, vamos lá. É bem verdade que na Bíblia não existe a palavra milênio, mas a Bíblia fala de 1000 anos. Eu quero que você entenda direito. 1000 anos separam a ressurreição dos justos, que ocorre na volta do Senhor Jesus, e a ressurreição dos ímpios. Vamos entender isso, vamos entender. Vamos lá. Que duas ressurreições haverá? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim. Olha só, 28 e 29 diz assim. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Tá vendo só? É pelo falar de Jesus que os justos, que aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam. Verso 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Mas espera um pouco, irmãos. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Daniel fala desse juízo também, só que um juízo antes desse. Nós precisamos entender, e vamos estudar todos eles, que na Bíblia existe 3 fases. Nós temos 3 fases. Está lá no livro de Daniel, capítulo 8 e 9 também. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Nós temos o juízo investigativo, que é a partir de 22 de outubro de 1844. Essa data, 22 de outubro de 1844, é a data que ocorre a purificação do santuário, dita pelos judeus, chamada pelos judeus de Yom Kippur. Tá bom? Era o dia que o sacerdote fazia a purificação do santuário terrestre e o único dia em que ele entrava no Santíssimo.
Tá certo? Só que essa purificação foi do santuário celestial. Tá? Nós vamos estudar isso aí ainda. Estou me adiantando. A volta do Senhor Jesus marca o juízo judicativo, que é o juízo dos ímpios. E quando a Jerusalém está cercada, que desce fogo e enxofre dos céus e mata de uma vez por todas Lúcifer, seus anjos e os ímpios, eles cercam a cidade, não por causa do ouro, por causa das coisas preciosas que tem dentro da cidade, mas para se apoderar do fruto da árvore da vida e ganhar a eternidade. Então desce fogo e enxofre dos céus e os devora para sempre. E esse fogo é o juízo final, que é o mesmo fogo que acaba com os ímpios para sempre e que também restaura todo este planeta na perfeição vindoura, na perfeição que futuramente vai vir. Tá ok? Então vamos lá. Lemos João 5, versos 28 e 29. Agora Atos 24, 15. Vamos lá para Atos 24, verso 15, diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Você prestou atenção? Precisa prestar atenção. Haverá ressurreição tanto de justos. Aqui nesse vocabulário há uma separação de tempos, irmãos. Tanto de justos como de injustos. Não é ressurreição de justos e injustos, porque a palavra é aditivo. Somos dois juntos. Não. Aqui as preposições usadas fazem separação de tempo, tanto de justos como de injustos, ou seja, tempos diferentes para essas duas ressurreições. Tá ok? Ótimo. Tá ok. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Vamos ver? Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Olha só. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o único arcanjo no céu é o Senhor Jesus. Significa anjo-chefe. Anjo que chefia todos os anjos nos céus. É o Senhor Jesus. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, primeiro ocorre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Logo em seguida, quase que juntos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, eles quem? Aqueles que ressuscitaram na vinda do Senhor Jesus. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos assim para sempre com o Senhor. Joia. E Apocalipse 20, verso 6, eu queria que você prestasse muita atenção. Apocalipse 20, verso 6, diz assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Joia. Então aqui você já ouviu falar de 1000 anos. Tá certo? Aqui você já ouviu falar de 1000 anos. Tá ok? De 1000 anos. Esses 1000 anos, irmãos, é um juízo que vai ocorrer no céu, porque Deus faz tudo transparente. A Bíblia fala em diversas passagens que tanto os anjos como os salvos em Cristo participarão desse juízo. E é o que nós vamos ver hoje. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ora, se tem a primeira e tem a segunda, é porque estão em tempos diferentes, irmãos. Porque senão seria uma única ressurreição, tanto de justos como ímpios. Então, vamos começar a analisar as coisas a partir daqui. Agora eu queria que você lesse
Quando ressuscitarão os ímpios? Está no mesmo Apocalipse 20, só que no verso anterior. Apocalipse 20, o verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição é na volta de Jesus. Quando que é a segunda, então? Acabou de falar aqui para você. Os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não ressuscitaram na vinda do Senhor Jesus. Olha lá. Os restantes dos mortos não reviveram. Até quando que eles não revivem? Até que se complete os 1000 anos. Percebeu? Então é necessário completar 1000 anos, esses 1000 anos acabar, para que os ímpios ressuscitem. Entendeu? Agora vamos lá. Quais os acontecimentos do início do milênio? O que marca o início da contagem dos 1000 anos? Vamos ver? A volta do Senhor Jesus. Tá ok? E o que acontece na volta do Senhor Jesus? Nós lemos o que acontece com os salvos. Ressurreição primeiro daqueles que morreram em Cristo, logo em seguida a ressurreição daqueles que estão vivos em Cristo. Tá ok? Quais os acontecimentos que marcam o início do milênio? Volta do Senhor Jesus e a morte dos ímpios. Então quem for deixado aqui na terra, meu irmão, não vai ficar vivo por uma segunda, por uma terceira chance. Aonde está isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Olha só. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8. Diz assim, irmão. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, na volta do Senhor Jesus, aqueles que não subirem aos ares, é porque se perderam. Ficou na terra, vai ser destruído. Percebeu como? Pelo sopro de sua boca. O mesmo sopro que trouxe vida a Adão, agora esse sopro traz morte e destruição. Quando? Na manifestação da sua vinda, na volta do Senhor Jesus. Tá. São os fatos que vão marcando. Ressurreição dos justos. Acabamos de comentar sobre ela. Lembra? Olha lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos percebem a volta do Senhor Jesus. Logo em seguida os vivos. Olha lá. Depois, ou seja, logo em seguida, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os que ressuscitarem em Cristo. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Joia. Que mais? O arrebatamento dos justos, que é o mesmo verso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e o 17. Vamos ler de novo? Ora, são arrebatados pelos anjos, levados aos ares com o Senhor Jesus. Olha lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro os mortos, logo em seguida os vivos, todos juntos são arrebatados e levados até os ares, junto com o Senhor Jesus. É isso que disse precisamente nos mínimos detalhes aqui. Primeiro os mortos, logo em seguida depois os vivos, e juntos são elevados juntos aos ares até o Senhor Jesus. Joia. Agora, interessante. O que mais acontece? A prisão de Lúcifer e seus anjos maus. Olha só. Apocalipse 20, do verso 1 até o 3, diz assim. Olha só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. A terra virou um abismo, irmão. Foi destruído, não existe mais asfalto, não existe nada, só ficou chão em terra. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. A chave do abismo. E uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, que é a terra. Fechou e pôs selo sobre ele, ou seja, está confinado à terra, não pode sair daqui. Isso que é o selo sobre ele. Para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Olha lá, viu? Ele fica 1000 anos preso, até se completar os 1000 anos. Completou os 1000 anos, o que acontece? O que eu vou ler agora. Depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tudo bem? E o que é essa grande corrente? Lógico que não existe uma corrente nos anjos e nem em Lúcifer. Eles estão presos aqui no abismo, confinado e selado. Selado significa confinado a esta terra. E o que seria essa corrente? Essa corrente é a corrente de pecado que Lúcifer colocou nele mesmo e nos anjos que acompanharam ele, que é a terça parte dos anjos dos céus. Tá ok? Tem muito mais coisa? Tem muito mais coisa, mas esse estudo é um estudo básico. Nós vamos sair do básico. Calma aí. Tenha calma. Certo? Uma pessoa nasce, demora 9 meses para nascer. Ela cresce, tem toda a sua trajetória de vida e assim por diante. Assim também é o estudo bíblico. Nós precisamos entender o básico, para depois começar a se aprofundar. Que nem, por exemplo, eu vou entrar em um assunto da estátua de Daniel mais para frente. 2 braços. Qual é o reinado que tem os 2 braços cruzados, que é a profecia incondicional que eu falei para vocês? Tem estudiosos que apontam os 2 braços como sendo, além de uma profecia incondicional, o rei da Média e o rei da Pérsia. Assim como as 2 pernas. Tem gente que aponta ali o Império Romano, ou Roma Pagã, e também Roma Papal. Uma perna para cada um império. Vamos comentar sobre isso mais tarde, tá? Assim também aqui. Só para você ter uma ideia. Você sabe quantas folhas de caderno universitário tem de passagens bíblicas esse estudo dos 1000 anos? Mais de 6 páginas frente e verso. São umas 8 páginas esse estudo. Eu estou fazendo em uma com você. E outra, isso aqui não é página de um caderno universitário. É uma folha pequena, tá? É uma folha pequena, mais ou menos do tamanho da sua Bíblia aí. Uma Bíblia média, tá? Uma Bíblia que não seja grande. Tudo bem? Bom, esses são os acontecimentos do início do milênio. Volta de Jesus, logo em seguida a ressurreição dos justos e o seu arrebatamento pelos anjos, levando eles aos ares com Jesus. Logo em seguida, a morte dos ímpios, tá ok? Que a terra acaba em fogo. Um fogo que devora tudo, só deixa a camada de terra mesmo, terra, chão de terra. E a prisão de Lúcifer e seus anjos. Quais as condições durante o milênio? O que acontece no transcorrer dos 1000 anos? Vamos ver? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 4. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tá vendo só? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, ou seja, as pessoas que foram mortas por causa da Bíblia, que morreram em nome do Senhor Jesus, os apóstolos, ou aqueles que foram mortos por Saulo, que de Saulo depois vira Paulo, convertido, tá certo? A grande perseguição de 70 anos depois de Cristo até 1773, tá? Todos esses ressuscitados e estão aqui julgando, participando do julgamento. Presta bem atenção, vou ler de novo, presta atenção. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, eles vão viver e reinar com Cristo. Por que eles estão reinando com Cristo? Porque eles estão participando do julgamento dos ímpios. Por que esses não foram salvos? Deus vai deixar isso tudo transparente, tanto para os salvos quanto para os anjos. Vamos lá.
1 Coríntios 6. Vamos lá em 1 Coríntios 6, então. Vamos lá em 1 Coríntios 6. Está aqui. Versos 2 e 3 diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ora, se nós vamos julgar Lúcifer e os anjos se rebelaram contra Deus, quanto mais as coisas pequeninas que se passaram nessa vida. Tá certo? Mateus 19. Vamos lá. Mateus. Tá aqui. Mateus 19. Versos 27 e 28. Olha só. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, ou seja, na ressurreição do último dia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Viu quem está se assentado naquele trono que diz Apocalipse? Então, por aí você tem uma ideia, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Jeremias 25. Vamos lá para Jeremias 25. Jeremias 25. Vamos lá para Jeremias 25. Tá aqui. Jeremias 25, verso 33. Tá assim, ó. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Porque não vai ter quem enterre, né, irmãos? Lúcifer não faz o bem para ninguém, não enterra ninguém. Está confinado a esta terra. Os salvos foram embora, só ficou os perdidos. Morreram queimados. Quem que vai enterrar isso? Ninguém. Servirão de esterco para a terra. Triste, né? Muito triste ler uma coisa dessa. É muito triste. Agora, qual será o estado da terra? Jeremias 4. Vamos lá. 23 ao 27 diz assim, ó. Vamos lá. 23 ao 27. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Lembra que o céu se enrola com pergaminho? Lá nas cartas de, não sei se de Pedro ou de João. Olhei para os montes, e eis que tremiam. Os montes tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas, destruídas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ou seja, não a consumirei por completo. Ele vai deixar a terra, o chão aqui, para restaurar todas as coisas. Já imaginou isso? E o que acontece? Apocalipse 20, verso 2. Vamos lá para Apocalipse 20. Apocalipse 20, no verso 2. Olha só. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo de Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Lúcifer está preso. Tá certo? Lúcifer está preso. Quais os acontecimentos do fim do milênio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os acontecimentos agora do fim do milênio. Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Acabou o judicativo, que é 1000 anos de julgamento nos céus dos ímpios. Desce a nova Jerusalém dos céus. Impressionante, né? Em que lugar exatamente? Zacarias 14, verso 4. Zacarias 14, verso 4 diz assim: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha lá, sobre o monte que Jesus mais gostava.
sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido, ou seja, será rachado, pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então o chão vai se abrir, vai se apartar norte, sul, leste e oeste, e ali encaixada a Nova Jerusalém. Tá certo? E quando isso acontecer, logo em seguida a ressurreição dos ímpios. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não foram salvos, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Completou os 1000 anos, eles são ressuscitados. E Lúcifer é solto da sua prisão. Quer ver? Olha lá. Satanás é solto. Apocalipse 20, verso 7. Olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitam, logo em seguida, Lúcifer é solto da sua prisão e os seus anjos. Tá certo? Os ímpios tentam tomar a cidade e são consumidos. Isso está em Apocalipse 20, versos 8 e 9. Olha lá. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog foram povos que foram exterminados, queriam exterminar o povo de Deus aqui nessa terra e se rebelaram contra Deus. Tá ok? Aqui é uma linguagem simbólica simbolizando eles. A fim de reuni-los para a peleja. O número destes é como a areia do mar, ou seja, não tem como se contar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Consumiu, acabou com eles para sempre. Tá certo? Malaquias 4, vamos lá. Malaquias 4. De 1 a 3, olha lá. Pois eis que vem o dia, ou seja, o dia da volta dele, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, não fica raiz nem ramo, vai ser consumido por completo. Deixa de existir para sempre. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria, de alegria, né? E as asas simbolizam as asas de Cristo, nos protegendo e nos guardando do mal. Lembra que a Bíblia fala que o maligno não lhe toca? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Peraí, não estou entendendo. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Uma hora é esterco para a terra. Sim, porque acabou de pegar fogo na terra. Aqui não. Aqui pegou fogo, os devorou para sempre e restaurou toda a terra. Na mais linda e perfeição de Deus. E daí você vê o que ali? Do fogo que pegou. Sobrou só cinza deles, debaixo da planta dos nossos pés. E essas cinzas também vão se desfazer. Conforme o tempo, não haverá mais vestígio, sinal nenhum. Assim como na nova terra não existirá pecado nem morte. Tá certo? É tremendo, né? Satanás é destruído. Vamos ver? Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, verso 10. Diz assim: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, até se consumir por completo. Tá? Esses séculos por séculos, na eternidade, não, eternamente. Senão Deus não teria misericórdia, irmão. Certo? Teria prazer no sofrimento de alguém. Deus tentou de todas as formas evitar isso. Por isso que
que lá em Naum, né, é chamado o quê? De obra estranha, porque nosso Deus é um Deus de vida, tá certo? É um Deus de milagres, é um Deus de amor. Isso é uma obra estranha. Por que uma obra estranha? Porque recusaram a salvação de Deus. E com as próprias mãos provocaram a sua ruína, a sua morte e a sua destruição. Tá certo? Ezequiel 28, 19. Vamos lá. Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Está falando de Lúcifer. O rei de Tiro aqui simboliza Lúcifer. Tá? Estão espantados de ti. Era perfeito, mas em seu livre-arbítrio escolheu se rebelar contra Cristo. Tá certo? 2 Pedro 3, 10 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, 10 ao 13. Olha só, que tremendo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, quando todo mundo não espera. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados em fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ué, como que você pode apressar a volta do Senhor Jesus? Pregando o Evangelho Eterno. Pregando o Evangelho Eterno, você está contribuindo para apressar a volta de Deus. Lembra qual é o último sinal da vinda de Deus? Mateus 24, 14. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esperando e aguardando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Aleluias e glórias a Deus por isso. Tá certo? Tem Deus prazer na morte do ímpio? Nessa obra estranha? Dita lá em Naum? Vamos ver, irmãos. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim, ó. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Deus faz o possível e o impossível para salvar tudo e a todos. Lembra o Senhor Jesus que ele disse aqui nessa terra e está registrado na Bíblia? E eu vim buscar o perdido. Tá certo? E eu vim buscar o perdido. O apelo do estudo de hoje é a gente tomar a decisão e decidir estar dentro da cidade, entre os salvos. Tá ok? Tá ok? Estar entre os salvos. Os salvos. Aqui, ó. A promessa que o Senhor Jesus fez para mim e para você. Apocalipse 22, versos 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus envolva a sua vida, meu irmão. Que você persevere até o fim nos estudos bíblicos, continue estudando a Bíblia, continue crescendo na fé, na esperança e no amor. Deus te abençoe hoje e sempre, a você e toda a sua família. Amém.